Uma aula de estruturas da ponte. A ponte é dividida em duas partes, sua parte ventral, que é a base, e a sua parte dorsal, que é o tegmento da ponte. O tegmento tem uma semelhança muito grande com o bulbo, e já a base é bem diferente estruturalmente. E o limite entre o tegmento e a base é um conjunto de fibras mielínicas em direção transversal, chamado de corpo trapezoide. Aqui a gente tem a evidência do corpo trapezoide, que é o limite entre o tegmento e a base da ponte. Bom, em relação à base da ponte, ela vai ter dentro dela as fibras longitudinais, que são o trato córtico-espinhal, trato córtico-nuclear e o trato córtico-pontínuo. Vai ter também as fibras transversais e os núcleos pontínuos. Em relação às fibras longitudinais, o trato córtico-espinhal são as fibras da área motora, do córtex cerebral, e na região da ponte, esse trato ele não é uma estrutura compacta de fibras, igual ele já é no bulbo. O outro trato que tem é o trato córtico nuclear, que é constituído por fibras das áreas motoras do córtex que se dirigem aos neurônios motores situados em núcleos motores dos nervos cranianos, que é o facial, trigêmeo e abducente. E o outro trato é o trato córtico contínuo, que são fibras que se originam de áreas do córtex cerebral e terminam fazendo sinapses em diversos neurônios dos núcleos contínuos. E aqui na figura a gente vê a representação desses três tratos: córtico espinhal, córtico nuclear e córtico contínuo, passando aqui na região da base da ponte. Os núcleos pontínuos são pequenos aglomerados de neurônios dispersos na base da ponte e nele terminam fazendo sinapse com fibras córtico-pontíneas. Os axônios dos neurônios dos núcleos pontínuos constituem as fibras transversais da ponte, chamadas de fibras pontinas ou fibras ponto-cerebelares. E aqui na figura a gente vê essa representação dos núcleos pontínuos e das fibras transversais da ponte. Estas fibras de direção transversal cruzam o plano mediano e vão penetrar no cerebelo através do pedúnculo cerebelar médio. E a outra parte da ponte que a gente tem é o tegmento, que se assemelha bastante ao tegmento do mesencéfalo e ao bulbo. Ele vai conter fibras ascendentes, descendentes, transversal, vai ter substância homóloga, a da medula, que são os núcleos cranianos, e vai ter também substância cinzenta própria da ponte. E também dentro dessa região vai estar a formação reticular da ponte. No tegmento da ponte vai estar o núcleo do nervo vestíbulo coclear. O núcleo do nervo vestíbulo coclear são formados por dois núcleos, os núcleos cocleares e os vestibulares da ponte. Bom, e núcleos cocleares a gente tem dois, o dorsal daqui e o ventral. Os dois ficam no nível do pedúnculo cerebelar inferior. E são nesses núcleos que vão terminar as fibras que constituem a porção coclear do nervo vestíbulo coclear. A maioria dessas fibras elas vão cruzar para o lado oposto, formando a região do corpo trapezoide. Em seguida, essas fibras vão contornar o núcleo olivar superior e vão subir em sentido cranial, formando o leminisco lateral. Terminando o leminisco lateral na região do colículo inferior, do núcleo do colículo inferior. E a partir daí ele envia fibras para o corpo geniculado medial. Algumas fibras vão terminar também no colículo inferior e toda essa via constitui a via da audição. A via da audição ela vai ter elementos cruzados, que são o que eu descrevi, porém vai ter também elementos que não cruzam. Esse que não cruza ele vai seguir para a região do colículo inferior através do leminisco lateral. Os outros núcleos que formam os núcleos do nervo vestíbulo coclear são os núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares eles ficam no assoalho do quarto ventrículo e ocupam a área vestibular.
Eles são um total de 4, tendo núcleo vestibular lateral, medial, superior e inferior, representados aqui: núcleo vestibular superior, lateral, medial e inferior, localizados de acordo com a sua posição. Esses núcleos vão receber os impulsos que vêm da parte vestibular do ouvido interno, que informam o posicionamento e movimento da cabeça. Chegam também nos núcleos vestibulares fibras provenientes do cerebelo, relacionadas com a manutenção do equilíbrio corporal. Ele também vai ter suas fibras eferentes. Suas fibras eferentes vão compor os seguintes fascículos. Vai ter o fascículo vestíbulo cerebelar, fascículo longitudinal medial, o trato vestíbulo espinhal e as fibras vestíbulo-talâmicas. Aqui demonstrado na figura, mostrando que quem emite o axônio sensitivo ele vem do gânglio vestibular e chega nos núcleos através da parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Essa é a via aferente dele. E aqui são os fascículos eferentes que ele emite. O fascículo vestíbulo cerebelar, que vai em direção ao cerebelo. Vai emitir também o fascículo longitudinal medial. Esse fascículo está relacionado com os reflexos que permitem ao olho ajustar-se ao movimento da cabeça. Vai emitir também, por referência, o trato vestíbulo espinhal, que vai emitir fibras para a medula, ajudando na manutenção do equilíbrio. E outro que não está representado aqui são as fibras vestíbulo-talâmicas. Importante perceber que o fascículo longitudinal medial ele vai em direção inferior e superior também, que é aquele fascículo responsável pelos reflexos oculares. Outros dois núcleos que a gente tem na região da ponte é o núcleo do facial e do abducente, e eles têm uma relação importante entre os dois. As fibras que saem do nervo facial ela têm inicialmente uma direção dorso-medial, então ela vem seguindo em direção dorso-medial. Chega no momento que essas fibras, após percorrerem certa distância, elas se curvam, elas sofrem uma curvatura, passando pela superfície dorsal do núcleo do nervo abducente. E essa curvatura ela contribui para formar essa elevação que a gente vê no quarto ventrículo, que é o colículo facial. Essa curvatura das fibras do facial em torno do núcleo do abducente constitui o joelho interno do nervo facial. E essas fibras, após contornarem o núcleo do abducente, ela toma uma direção lateral e ventral até emergir no sucobulbo contínuo. Até ela emergir por aqui. Então ela sai, contorna e emerge pelo sucobulbo contínuo. Durante esse contorno, ela forma o joelho interno do facial, que forma uma eminência no quarto ventrículo, que corresponde ao colículo do facial. Aqui, joelho do nervo facial. Na ponte a gente também vai ter o núcleo salivatório superior e núcleo lacrimal, que fazem parte do sistema parasimpático, que dão origem às fibras
pré-ganglionares que vão emergir através do nervo intermédio e vão inervar a glândula submandibular, sublingual e lacrimal. Dentro da ponte também a gente vai ter outros núcleos do nervo trigêmeo. Como já foi descrito o núcleo do trato espinhal do trigêmeo no bulbo, o trigêmeo na ponte ele vai ter o núcleo sensitivo principal, o núcleo do trato mesencefálico e o núcleo motor. São evidenciados aqui na figura. Aqui o núcleo do trato espinhal do trigêmeo que fica no bulbo, núcleo sensitivo principal do trigêmeo que fica na ponte, núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. O núcleo sensitivo principal ele tem uma continuação com o núcleo do trato espinhal. Aqui ele se continua com o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Já o núcleo sensitivo principal ele se continua em direção ao mesencéfalo através do trato mesencefálico do nervo trigêmeo. O núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, acompanhada pelas fibras do trato mesencefálico do trigêmeo. Então, o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo ele acompanha esse trato que vai em direção ao mesencéfalo. Esses núcleos de nervos eles têm a função de receber impulsos de sensibilidade somática da cabeça. Dele vai sair fibras ascendentes que vão constituir o leminisco trigeminal que termina no tálamo. Aqui nessa secção transversal o objetivo é mostrar o núcleo motor do nervo trigêmeo, também chamado de núcleo mastigador, que vai emitir ramos motores para os músculos da mastigação. O núcleo motor ele fica medial, justaposto ao núcleo sensitivo principal, que é mais lateral. E ele é o núcleo que não estava representado naquela outra figura. Bom, a ponte também vai ter suas fibras longitudinais. No tegmento da ponte, as principais fibras longitudinais são o leminisco lateral e o leminisco trigeminal, que a gente já falou. E também vai ter fibras que vão passar por ali que vêm de outras regiões, como bulbo, medula, cerebelo, que são o leminisco medial, leminisco espinhal e o pedúnculo cerebelar superior. Aqui demonstrado leminisco medial, leminisco espinhal, o leminisco lateral. O leminisco medial ocupa uma faixa transversal na ponte. Tem o leminisco espinhal, que é formada pela união do trato espinotalâmico lateral e espinotalâmico anterior. E outras duas estruturas que a gente tem muito importantes são o núcleo da RAF, que estão localizados bem na linha média. Os núcleos da RAF estão na posição ventral da ponte, na linha média. São neurônios que contêm muita serotonina, que estão envolvidos na modulação da atividade cortical. E vai ter também a formação reticular da ponte, que está localizada na região do locus cerúleus, que não está representado aqui, que tem neurônios ricos em noradrenalina, que também está envolvido na modulação da atividade cortical.